vocês é um tema que me atravessa. Porque assim, o poeta ele é atravessado pela poesia, o músico é atravessado pela música. Então, quando a gente pensa em um tema, não é pensando somente em para quem a gente vai falar, a gente pensa em um tema porque esse tema chega ao nosso coração, atravessa o nosso coração e a gente se sente inquieto com ele. E eu fiquei muito inquieto com essa perspectiva, porque eu vejo que a questão da autossabotagem, né, é um processo de repetição. Todos nós aqui, em algum momento, em alguma circunstância, a gente se autossabota, né? Às vezes a gente percebe, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. E nos inconscientes, quem vive com a gente é que percebe que a gente está se autossabotando, né? Então, e eu pensei num personagem, porque é um personagem, parece ser o personagem para dizer sobre a autossabotagem, que é Pedro. Então, a minha temática hoje com vocês é como enfrentar a autossabotagem. Não é palestra de coach, não é essa a minha intenção. Não é te dar, né, passos para você seguir, não. É mais do que isso, é tentar ventilar, é tentar abrir horizontes para onde a gente pode olhar para dentro de si e tentar dizer o seguinte: existe um caminho a qual eu quero seguir para poder tornar a minha vida mais consistente, mais inteira, né, mais viva e intensa. Lucas capítulo 22, o verso 54 a 62. A cena que eu trouxe para vocês aqui é a cena da negação de Pedro. Mas só um parênteses. Lá em Mateus, né, na narrativa de Mateus, o que é que acontece? Jesus está começando a dizer do que vai acontecer com ele. Olha, eu vou ser crucificado, vai ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. E aí Pedro diz assim, olha, não, isso não vai acontecer com você. Pedro, de maneira espontânea que ele diz, não, isso não vai acontecer. A gente não vai deixar. Eu vou ser fiel a você até o fim. Aí, Jesus, o que é que Jesus diz para ele? Olha, cara, calma, você não precisa disso. Você não precisa prometer aquilo que você não consegue cumprir. Você não precisa disso. Deixa eu te dizer, tenha contato com o teu limite. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte, ó, cara, você vai me negar antes que o galo cante. E você vai me negar 3 vezes. Jesus diz isso para Pedro, né, para ele se dar conta do limite e da promessa que ele estava fazendo, que é uma promessa que não tem sentido, você não dá conta disso. E aí é interessante que essa narrativa de Mateus vai dizer o seguinte, que todos os que estavam ali, todos os discípulos, disseram a mesma coisa. Mas o ônus só ficou para o Pedro, né? E aí vem essa narrativa, que é a narrativa onde ele nega as 3 vezes. Diz assim, apoderando-se de Jesus está preso, levaram-no e fizeram-no entrar em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo alguns acendido uma fogueira no meio do pátio e tendo-se ali sentado, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, olhou para ele e disse, também este estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, não o conheço, mulher. Pouco depois, outro olhou para ele e disse, tu também é um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. É assim, né? Deixe disso, rapaz, diz que história é essa? Cerca de 1 hora mais tarde, um outro insistiu dizendo, é verdade, este estava com ele. E ainda mais, é galileu, olha o sotaque dele. É um cearense perdido na selva de pedra que é São Paulo. Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E de imediato, estando ele ainda a falar, cantou um galo. E o Senhor, voltando-se,
olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: antes de o galo cantar, hoje irás negar-me 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos ter um tempo mais de oração. Às vezes a gente foge de nós mesmos e a gente nem se dá conta. Que esse tempo aqui seja um tempo onde a gente se pergunte sobre quem nós somos, mas mais do que isso, a gente tem a fineza, a delicadeza de quando olharmos para quem somos, praticar o auto-perdão e nos acolher na beleza da fragilidade que cada um de nós é. Seja um tempo de cura, que seja um tempo onde a gente consiga acender em nós um olhar de uma vida consistente, a força de uma vida que se conecta consigo, com os afetos e que não desiste de ser quem se é. Amém. Eu digo logo, já falei e repito, que não é minha intenção te dar uma sessão de coach, cá entre nós, né? Há muito tempo deturparam a ideia do que é um coach, de verdade. E se associar à imagem de pastor, coach, pastor, misericórdia, né? Muito menos eu quero ter a pretensão aqui de ser um terapeuta. E eu também te digo, cuidado com qual profissional você deposita, acredita as tuas emoções. Eu acredito na terapia, já há algum tempo fiz terapia. Mas a gente vê a 2x3 que cada vez mais a gente está longe de profissionais que sejam capazes de ter uma escuta sensível e utilizar-se realmente das melhores abordagens para escutar aquilo que a gente tem para dizer. Então, qual é o seu papel hoje aqui, pastor? É instigar sobre o nosso processo de autoconhecimento. É sobre o jeito que a gente olha para as nossas crenças, para os valores que a gente carrega. E eu admito que eu não vou dar conta por completo dessa questão que é sobre a questão da autossabotagem. Mas eu espero profundamente inspirar você a um movimento espiritual que seja possível experimentar uma mudança de rota. Sabe, de dizer assim, não, esse caminho aqui que eu estava trilhando realmente estava me machucando, estava intoxicando os meus afetos, estava fazendo mal a mim e quem estava ao meu lado. Eu pretendo muito hoje aqui assentar dentro de você essa pergunta: o que é que me intoxica, o que é que me faz mal, daquilo que faz eu perder sentido, daquilo que faz eu perder energia, há muita força minha ali, há muita presença minha que não vale a pena. Esse é o meu sentido, esse é o meu sentimento hoje, para você e para mim. Quando a gente fala em autossabotagem, existe pelo menos 2 palavras também que a gente associa logo. É procrastinação e autoengano. A procrastinação tem esse sentido, né? Você sabe que precisa fazer aquilo. E aí você se perde no processo. E o autoengano é essa referência que você construiu acerca de si mesmo e que, na verdade, é uma realidade mentirosa. Você não é isso, você não é esse processo de culpa, de medo, você não é esse processo de rejeição, você não é aquilo que você olhou apenas acerca do erro que você fez ou do pecado que você cometeu. É isso, a gente se engana o tempo todo sobre aquilo que a gente faz, mas o que realmente a gente é. Geralmente o que é que a gente diz? Ou o que a gente alimenta? A gente alimenta aquilo que a gente fez e não propriamente aquilo que a gente é. O que isso quer dizer? A gente alimenta, por exemplo, a mágoa que a gente fez. Mas você e eu, cá entre nós,
também é amigo, também é gente boa, também tem bons afetos aí dentro de cada um de nós. E veja só, a autossabotagem é como se abrisse diante de nós uma oficina de obstáculos intransponíveis diante do nosso desejo. Ou seja, o que é que acontece nesse processo de autossabotagem? A gente não apenas, de fato, nega o que a gente quer e deseja, como é possível a gente criar, inventar, de certo modo, desculpa para assumir o que a gente deseja. É muito comum, na procrastinação é isso. A gente quer realizar, a gente quer fazer. A gente olha para aquilo e diz o seguinte: não, eu preciso realmente deixar as contas em dias, eu preciso me organizar financeiramente, mas eu sei que o caminho que eu preciso fazer isso é cortar gastos, é fazer com que eu olhe para o meu consumo e entenda que ele está virando um consumismo. E aí, a gente quer muito isso, é o nosso desejo. Mas a gente vai criando obstáculos intransponíveis ao ponto de fazer com que a gente invente desculpas para não fazê-lo. A gente prefere, de certo modo, e aí não é por ruindade não, é porque há um ciclo de repetição, de acúmulos de vivências que de certa maneira nos dá um conforto e um conformismo. Sabe, não é porque a gente é ruim, não. Ao passo de que a gente, às vezes, prefere ficar aqui. Não, vou ficar aqui. Não, realmente não deu. O salário foi pouco. Pô, eu não consegui uma atividade diferente para poder fazer e ter uns trocados a mais. Aí a gente vai se escorando nessas desculpas, porque às vezes a gente não quer arriscar uma outra vida que é possível, que é bonita. E aí a gente se escora em boas justificativas para não ir adiante. Quem nunca disse, não tenho tempo? Quem nunca? Rapaz, vamos lá, se encontrar com os amigos. Não tenho tempo. Eu não vou nem mencionar nomes aqui, né? Estou sem tempo. Aí tem gente que diz assim: depois eu emagreço. Não que a pessoa estar com uns quilinhos a mais seja um pecado. Não, não é sobre isso. Mas é porque, de certa forma, esse tipo de vida está nos levando a um déficit de saúde. Depois eu faço uma dieta. Ainda não estou pronto. E quando é que a gente fica pronto? Não tenho experiência necessária para assumir determinada função. E essa aqui é clássica. Vai. Na segunda-feira eu começo. Hein? Está na sexta, ou na quinta, ou na quarta, aí ele diz: não. Estava conversando com um amigo hoje, aí ele disse: não, vou passar ali no médico, fazer uns exames, mas segunda-feira eu começo. Veja, a autossabotagem, preste bem atenção, tem relação direta com a nossa interioridade. E aí não se trata, sabe, de a gente desprezar o nosso sonho, da gente abrir mão da alegria e da felicidade, muito menos tornar menor os nossos planos e objetivos. Percebe? É isso que a gente precisa caminhar. Preste bem atenção. A autossabotagem tem a ver com algo interior. Não estar do lado de fora, no objetivo que você deseja alcançar. Não estar na meta que você se propôs ao ano de 2024. Não. Trata-se de algo dentro de nós que vai nos inferiorizando, que vai tornando a nossa vida impotente, que vai colocando a gente dentro de uma espiral de medo, culpa e rejeição. O que é que acontece com a gente? A gente olha para si e não nos enxergamos dignos de uma vida plena, abundante, inteira, leve e agradável. O que é que a gente prefere? A gente prefere se agarrar às vozes que nos disseram sobre quem somos. Você nunca vai ser alguém na vida. Ou você só sabe fazer isso.
Percebe? Há vozes ali dentro de você que faz com que a gente se assusta e assustados a gente cede. A gente cede porque a gente não consegue olhar mais para fora da caverna. E aí, por isso que eu pretendo dizer aqui que quando a gente enfrenta a autossabotagem, e aí, por favor, quando a gente diz sobre isso, quando eu estou falando sobre isso, não se trata de perdas e ganhos. Não se trata de sucesso ou fracasso, não. Quando eu digo para a gente enfrentar a autossabotagem, tem a ver em uma vida que se afirma em profundidade espiritual, existencial e corajosa. Quando a gente sai dessa caverna que nos inferioriza, a gente se apropria com radicalidade sobre o nosso destino, sobre a aventura da qual a gente pode seguir do lado de fora. Essa é a graça, esse é o convite. A gente olha demais para essas vozes que nos deixam paralisados, que nos sequestram, e ao ponto de fazer com que a gente seja alimentado pelo medo, pela culpa, de se sentir rejeitado, de não se sentir amado, de não se sentir adequado, e portanto a gente não consegue romper esse ciclo, e portanto a gente não consegue viver com graça e com profundidade a vida do lado de fora. Hoje, a minha proposta é pensar a autossabotagem não como um processo pura e simplesmente de um processo que nos impede de realizar tarefas. Eu já falei aqui, não é sobre isso, isso é muito pouco. Mas é pensar sobre as armadilhas que nos impedem de ser. Entende a diferença? Não é sobre o caminho a qual você deveria seguir para realizar um determinado objetivo, não. É sobre as armadilhas que estão dentro de nós, que nos impede de ser e, portanto, impedidos de ser quem somos, a gente não consegue galgar esse caminho para realizar a tarefa. Antes das coisas, tem você. Antes dos seus planos, antes dos teus sonhos, tem você. Antes da proposta que você recebeu e que você tem medo, tem a ver contigo. Por que o medo suscitou? Por que se abriu essa janela? É sobre você. É o que impede você de ser. E aí é fundamental a gente olhar para isso, para que a gente consiga fazer essa ponderação. Inclusive, para a gente ter uma certa clemência diante de nós mesmos, sabe, para a gente ir com calma diante do nosso julgamento. Porque se a gente olha apenas para a tarefa, a gente diz, eu sou um fracassado, eu não consegui correr 5 quilômetros. Não é sobre isso, não é sobre correr 5 quilômetros, é o que te impede de fazer uma caminhada. Percebe a diferença? Não é a coisa, não é a tarefa, é sobre aqui dentro. E, portanto, se a gente olha para dentro de nós, o que a gente não pode ter, de novo, é uma voz que nos julgue com tanta inclemência que faz com que a gente se perca de nós mesmos. É dentro dessa perspectiva que o enfrentamento ao auto-boicote não passa. Não pode ser uma ideia que diz assim, é porque você não tem força de vontade. Quem já ouviu isso? O tempo todo, as pessoas dizem para a gente, é porque não tem força de vontade. Isso é terrível, sabe por quê? Porque o nosso esforço individual também está dentro de um contexto, dentro de um meio social, dentro de uma realidade política e econômica. Eu adoraria ir para a França, mas as passagens, meu amigo, estão muito caras. Vê? Eu tenho um desejo individual. Mas esse esforço individual, ele não é suficiente para que eu consiga realizá-lo. Eu posso contar minhas moedinhas, mas não dá. Por quê? Porque existe um contexto, existe algo do lado de fora, que é político, que é econômico, que também me atrapalha, percebe? Em outras palavras, o discurso que nos incute a ideia de que nós somos os únicos responsáveis para sair da caverna, ou seja, para ter o êxito, para alcançar o sucesso, também é uma cilada. A gente precisa ponderar, peraí.
Há toda uma realidade que pode ou não favorecer que a gente consiga ter o êxito, que a gente consiga fazer o que a gente precisa fazer. Percebe? Existe um jogo para que a gente não responsabilize também os agentes sociais e políticos que deveriam, por exemplo, suprir os nossos direitos básicos, que deveriam, inclusive, gerar um bem-estar coletivo e comunitário. Por que vocês têm carro? Porque a gente não tem um transporte público bom. Percebe? Não é porque você não conseguiu parcelar em 48 vezes e dar mais de 100 mil reais num carro popular. É porque existe um contexto, existe algo fora também de você que atrapalha, inclusive, aquilo que você pode ser. Espera aí, pastor, está muito confuso. Deixa eu ampliar melhor a lupa. A autossabotagem é um processo nosso, individual, sim, e que nos impede de uma versão potente inteira de quem somos. Mas também não é necessariamente sobre o ato de realizar coisas, mas de sermos simplesmente, e de encontrar a mais bonita realidade que pode nos habitar. Mas também os empecilhos, a procrastinação, o auto-engano, os excessos, nossos comportamentos tóxicos, não se trata somente de nossa responsabilidade, mas fundamentalmente também de nossa história individual e coletiva. Como é que você chegou aqui, meu irmão? Como é que você chegou aqui, minha irmã? Existe todo um contexto histórico seu. Você cresceu, você foi criança, você foi criado de um jeito. Há valores e crenças que eu e você carregamos. E por mais que você seja adulto, por mais que sejamos donos da nossa história, ainda existe ecos dessas histórias que você teve, dessas experiências que estão aí pelo meio do caminho e que você não ressignificou. Percebe? Aumentou a dimensão? Aumentou? Compreendeu? Não? A gente vai compreender. Mas é isso, porque ainda há ecos da história, da tua infância, da tua adolescência, dos teus relacionamentos, estão aí, e a gente vai esbarrando, e isso vai ficando, e isso vai fazendo com que a gente não dê conta da vida, e a gente não consiga sair desse jogo repetitivo, e que não toca o nosso coração ao ponto da gente mudar e de romper esse ciclo que nos faz mal. E é por isso que eu, de novo, não olhe para a tarefa, não olhe para o objetivo, olhe para dentro. E ao olhar para dentro, você se pergunte, espera aí, uma pessoa que sofreu violência a vida toda, como é que ela vai ser eterna? Como é que ela vai ser sutil? Uma pessoa que não experimentou afeto, amor, a vida toda, como é que ela vai ser graciosa? Percebe? Existe uma história, e a história não apenas da sua história, mas também a história do lado de fora. A história social, política, econômica e a tua história existencial. Existe um caminho, e nesse caminho a gente vai se esbarrando, e a gente vai se perdendo, e a gente vai acreditando nisso tudo, e a gente não consegue pensar quem a gente é. E aí a gente fica colado a esses estereótipos, aos estigmas, às frustrações, e a gente cria uma falsa realidade. E aí a gente absolutiza quem a gente é. A gente define quem somos. Aí não, isso aqui sou eu. Mas isso aqui é você, porque de alguma forma existiu vivências, experiências que te trouxeram isso. Calma. O que é que então esse texto, essa narrativa pode dizer para a gente nesse encontro? Só uma, tá? Não fica ansioso, calma, é só uma. Pondere as expectativas e não deixe de se perguntar quem você é.
pondere as expectativas, mas também não deixe de se perguntar quem você é. É interessante pensar o caminho de Pedro. Ele é esse sujeito, né, permeado de atitudes sabotadoras. Ele se atrapalha com um novo projeto, ou melhor, essa toda sua maneira de ser. Mas ele é alguém que está pronto para o que for necessário. Ele é aquele tipo de gente que, se você diz assim, rapaz, estou pensando em viajar, aí ele já vem com a ideia toda, né? Ele diz o seguinte: você vai para onde? Aí ele já te indica os lugares, aí ele já te dá dica onde você deve comer, os cuidados que devem ser tomados, mas você nem chegou a confirmar para onde é que vai viajar. Então ele tem essa pressa, ele tem essa ânsia, e nessa ânsia ele se atrapalha. De outro modo, esse Pedro parece viver condenado a repetir os mesmos erros, as mesmas precipitações, os mesmos delírios, as mesmas bobagens que saem da sua boca. E aí há inúmeros episódios para ilustrar isso, né? Na narrativa dos evangelhos fala muito sobre isso. Pedro o tempo todo fala demais, diz o que não é para dizer, ele se atrapalha. É como se ele fosse o Sísifo, né? O Sísifo é uma figura grega, do mito grego, em que o indivíduo tem como punição subir a montanha com uma pedra, e ao chegar ao topo da montanha, com a pedra, carregando sobre os seus ombros, ela corre novamente abaixo, e ele tem que buscá-la em uma eterna repetição. Parece que Pedro é isso. Veja, quando a gente fala de gestos sabotadores, a gente precisa se referir, eu já falei sobre isso no início, aqueles gestos que são conscientes, que a gente fala com clareza, que nos fazem mal, ou pior, nos deixam mal. Igualmente dos gestos inconscientes, aqueles que a gente não vê, mas frequentemente quem está à nossa volta vê, enxerga e percebe. É o que Jesus percebe aqui. É o que Jesus sente nesse encontro. Pedro não enxerga que suas expectativas são ilusórias. Não havia, da parte de Jesus, um pedido sequer que ele fosse fiel. Que ele, Jesus, estava pedindo lealdade. Que ele, Pedro, à beira da morte de Jesus, reagisse com integridade. Em outras palavras, nossa rota de sabotagem tem muito a ver com as expectativas que a gente carrega. Inclusive, quando a gente está sob a demanda, sob a pressão delas, quando a gente não pondera as nossas expectativas e a gente vive a buscar, de certa maneira, responder essas necessidades, a necessidade não apenas de si, mas inclusive que o outro coloca sobre a gente corre o risco, inclusive, de se violentar, a gente corre o risco de cair em uma armadilha, a gente corre o risco, inclusive, de se perder. Tem gente que não consegue dizer não, diz sim a tudo, porque quer responder à necessidade do outro, porque quer estar aberto o tempo todo para o outro, e nesse processo se desconfigura, e nesse processo não consegue saber quem se é, e nesse processo não consegue estabelecer limite. E aí, quando a gente, justamente, não consegue seguir as expectativas, não consegue cumprir as demandas, a gente fica nesse sentimento que a gente está errando, e errando a gente se culpa, e a frustração é latente, e há um aprisionamento, há um mergulho doloroso, ao ponto de acreditar que a gente só é aquilo, o erro, a fatalidade, a decepção, o fracasso, o insucesso ou o pecado. Percebe? Quando a gente vive apenas sob a demanda de nós mesmos, em necessidades que a gente não consegue ponderar, será que realmente isso aqui é preciso?
A gente se atrapalha nesse processo porque a gente não consegue cumprir aquilo que o outro ou que nós mesmos nos colocamos, e nesse processo a gente olha apenas para a frustração, para o erro, para a inércia, para a nossa preguiça, e não se dá conta de que a gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que isso. As expectativas são normais. Ninguém vive sem expectativa, cá entre nós. Está tudo bem. A gente tem expectativa de ser amado, óbvio. E ao não se sentir amado, a gente sofre. A gente tem expectativa que o nosso time vá bem. Tristemente, assisti 30 minutos ontem do jogo do Ceará. A gente tem expectativa de que o nosso projeto profissional siga o seu percurso e tenha êxitos. Que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos amigos colham sucesso. Que a nossa comunidade flua. Isso faz parte. Por quê? Porque as expectativas, elas são um caminho de encontro. As expectativas é esse compartilhar de afetos, de emoções, de sentimentos, de sonhos e necessidades. No entanto, o que é que acontece? Quando a gente nega quem somos para atender às expectativas, para atender à sedução do que os muitos outros nos impuseram, a gente está fadado a esse eterno sabotamento. Deixa eu pensar aqui algumas situações reais para vocês. Muitas vezes a gente não segue adequadamente uma dieta, porque o estímulo, a expectativa, subliminarmente, é uma lógica de querer um corpo padrão. Vê, o estímulo é que você precisa seguir a lógica de um corpo padrão. E não aceitar que comer bem é sobre bons hábitos e não a idealização de um corpo perfeito. Aí a gente não segue a dieta, por quê? Porque o estímulo e a expectativa é de ter um corpo padrão. Quem disse que o padrão não deve ser o padrão? E aí a gente se perde nesse processo. E não tem a ver com mudanças de hábitos, de comer coisas saudáveis, inclusive numa perspectiva de uma agricultura que seja ecológica e que seja familiar e que seja sem agrotóxicos. Porque cá entre nós, o que vai à nossa mesa está envenenado pra caramba. Muitas vezes a gente não segue um projeto profissional porque a expectativa, o impulso, é trabalhar com o que você ama. E aí a gente gasta muito tempo e energia em descobrir que é bem possível, é bem mais possível a gente trabalhar com o que não sonhamos e ficarmos satisfeitos. E não há nada de errado nisso. Porque bom mesmo é a gente trabalhar e esse trabalho nos conduz a um bem-estar. Entende? Não é que você vai ficar o tempo todo preso numa dinâmica que você diz, qual é a minha vocação? Né? Se perdendo nisso, e aí você não consegue emplacar nenhuma vida profissional, e quando está no trabalho é ranzinza, é ressentido, porque queria ser advogada e aí não fez direito, aí fez administração, e que você queria ser policial, mas está sendo da área médica, enfim. E a gente vai nesses processos. Por quê? Porque a gente quer obedecer a expectativa de lá e já passou, já foi. E a gente não entende isso. Muitas vezes a gente tem um conflito, uma situação que a gente não pode fugir. E é necessário conversar, é necessário dizer com certa assertividade, mas também com compaixão, o que se sente. Mas aí o receio de não se sentir amado, de experimentar a rejeição, o porquê a gente apanhou na vida
e dos pais, e aqui um conselho para os papais e para as mamães, né? E foi ensinado o seguinte: engole o choro. E aí esse engolir choro desemboca nisso. A gente faz com que a gente se cale e a gente silencie. E uma conversa que poderia aliviar, que poderia nos propiciar uma sensação de liberdade, de leveza, se torna algo angustiante. E a gente não dá conta. E vai silenciando, e vai silenciando, e vai se calando, e isso vai se tornando algo tóxico para a gente, e a gente não rompe um ciclo de maldades para dentro de nós mesmos. Muitas vezes não mantemos uma consistência na nossa comunidade de fé, porque a gente ainda está sequestrado a um modelo de espiritualidade que é ativista nesse sentido. É apenas contabilidade de membro, contabilidade de culto, contabilidade de programação. É apenas o cultivo de uma comunidade que se olha apenas para a piedade, é para um saudosismo infantilizador. Mas a gente se esquece que gente madura é gente aprendiz. Gente madura é gente modesta. Gente madura é gente presente. Gente madura sabe que pode ir para uma comunidade que lhe faz bem a hora que quiser, com um ato de liberdade, e não que Deus está ali querendo te punir, querendo te adoecer porque você não deu dízimo, porque você não foi na Bethesda no domingo. Não. Estou terminando. A nova relação que tanto buscamos é, antes de mais nada, preste atenção, conosco próprios. Essa é a nova relação que eu preciso. Preciso olhar para dentro de mim, é com a gente, é comigo e com você. Portanto, se perguntar sobre quem somos, é encontrar bordas, é entender limites. Eu não consigo mais esticar a perna como eu fazia com 14 anos, 13 anos de idade, que eu era um lutador de karatê. Eu encontrei meu limite. Eu não vou correr abaixo de 5 minutos. Deixa eu ser feliz com seus 6 minutos a cada quilômetro. Quando muito, né? Quando está muito bem. Deixa eu ser feliz com 7 minutos, com 8 minutos. Descobrir-se livres diante daquilo que não podemos. Isso é se perguntar sobre quem somos. É fugir da armadilha, como diz a canção, da mata escura. É perceber que a gente pode ofertar também a si mesmo um ousado pertencimento. Aquela música antiga que veio aqui um flash. Eu me amo, enfim. O Wendel pegou a referência. Enfim, mas é sobre isso. É se sentir pertencente. Eu me pergunto sobre quem eu sou. Eu não quero viver sobre a demanda do lado de fora e nem de uma demanda que me esmaga. A gente sabe bem como terminou essa narrativa, né? Do Pedro. O Evangelho de João vai descrever ele, Jesus, na fogueira. É muito lúdico, não é, o Evangelho? Na negação tem fogueira. A fogueira de que Pedro nega quem ele é. Não é negar Jesus. Eu e você negaríamos. Eu e você negamos. Não é sobre o outro, é sobre ele. Então para de demonizar o Pedro. Pelo amor de Deus, livra o Pedro desse fardo. Não é. Ele está negando quem ele é discípulo. Ele agora é alguém que se tornou um pastor.
que vai cuidar das pessoas, um pescador, é a palavra que se utiliza no encontro de Jesus com Pedro na fogueira. Ele diz assim: eu vou te tornar pescador de homens, de pessoas. E é interessante, deixa eu trazer essa imagem para você, porque para quem era homem naquela sociedade, ser pescador, ser artesão, ser pertencente a um outro grupo que não fosse o grupo religioso, é experimentar um insucesso. Aí Jesus ressignifica aqui, e Pedro está na pescaria naquele dia. E aí diz o seguinte: olha, o que você é não é algo menor. Percebe? Eu estou te chamando para o meu projeto, para o reino de Deus que se faz aqui na terra, entre você e os seus amigos. E o que você é, Pedro, se você se tornou pescador, o que você é não é algo menor. É com o que você é que a gente vai fazer esse caminho. Inclusive, com as tuas atrapalhadas. Inclusive com os teus erros, inclusive com aquilo que você diz que é insuficiente. Mas é o que você é, com o que você é, que você pode recomeçar de novo, que você pode experimentar um novo amanhã. E aí é esse momento que Jesus diz assim: Pedro, você passou o tempo todo fugindo de si, negando sua condição, o seu pertencimento, a sua vitalidade, a sua vocação, sequestrado por uma vida que lhe adoece. E aí Jesus diz assim: ó, existe uma nova relação que você precisa começar hoje consigo mesmo. E essa relação não é a relação da tarefa, não é a relação dos teus objetivos, não é a relação do plano, não é a relação dos sonhos, é a relação que você precisa estabelecer com você mesmo. Se você fraquejar, está tudo bem. Não existe mais olhos. A cena diz que Jesus olhou para ele, né? No momento que ele nega, é bonito. É triste, mas é bonito. E aí eles estão agora no Evangelho de João, acho que é capítulo também 22 ou 21. Eles estão agora diante da fogueira e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? É um ato de reconciliação, não de Pedro com Jesus, mas de Pedro com Pedro. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Eu termino citando uma canção que tem a ver com isso, com esse lugar que a gente se pergunta sobre quem a gente pode ser, que é Caçador de Mim, uma canção cantada pelo Milton Nascimento, mas é do Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá, que diz assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim.